Olá, meus amigos, estamos em live. Mais uma segunda-feira abençoada por Deus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro de Bereshit, né? De Gênesis, capítulo. Agora estamos no capítulo número 24. Aula passada falamos sobre a morte de Sará e toda a sua importância na vida de Abraão e na história bíblica, né? Na verdade. Agora vamos adentrar um outro cenário, como Abraão, Isaac e Rivka. Rivka é Rebeca em português. Então, vamos aqui começar fazer uma rápida introdução. Lembrando a você que todas as segundas-feiras estaremos aqui às 7 horas no Facebook. A minha página é Osmundo Castro. Vamos estar aqui toda segunda-feira a partir das 19 horas, né? Você é nosso convidado. Você que está vendo esse vídeo no Kawaii, nos cortes, vai ter os cortes, né? Se você quiser essa aula na íntegra, ela vai estar no YouTube, no nosso canal, @osmundocastro40, com a hashtag Rebeca Noiva, né? Bem fácil de memorizar. Vai estar lá na íntegra esse estudo, tá muito bom. Vamos fazer uma rápida introdução. Um capítulo muito rico, muito profundo, mas o nosso propósito é apenas o básico. Mas você vai começar a notar que no básico já é bastante profundo, se em comparação daquilo que você já tem estudado ou visto por aí. Mas você não vai se arrepender e vai ficando daqui para frente, fica cada vez melhor. Aqui vai ter camelo, né? Vai ter o servo, a noiva, enfim, vai ser um estudo maravilhoso pela misericórdia e a graça de Deus. Mas, sem perda de tempo, Gênesis, em hebraico é Bereshit, em português é Gênesis, capítulo de número 24, vamos entrar agora e nós vamos já para uma breve introdução para sabermos do que vamos tratar nesse capítulo para nós darmos prosseguimento. Essa é a aula 43. Estamos com cada aula, a maioria das aulas tem 1 hora e pouco, 1h20, 1 hora e pouquinho. Já nessa conta deve já totalizando já umas 50 horas de aula em Gênesis. E tem muito mais, né? Até chegarmos no último capítulo, que está fenomenal. Tem muita coisa para aprender até chegarmos lá. Capítulo 24. Aula 43, vamos fazer uma rápida introdução. Abraão quer uma noiva para seu filho Isaac. Agora ele está somente Isaac e Abraão. Ele precisa de uma noiva, e essa noiva ela tem que ser, no mínimo, pela exigência, né, podemos dizer assim, a exigência que é as características de Isaac. Esta noiva ela tem que ser, no mínimo, igual a Sará. E Abraão, nós vimos na aula anterior, que Abraão, ao lamentar por Sará, ele chorou. Ao lembrar do que ele havia vivido com ela, e ele diz, olha, não quero menos para o meu filho. Tem que ser, no mínimo, isso. Por baixo, uma esposa para o meu filho que seja igual à mãe dele. Uma coisa que nós devemos lembrar que falamos em aulas anteriores que Abraão ele era bondade, certo? E Isaac ele é justiça, né? A característica de justiça, e Abraão é a característica de bondade. Você na leitura que nós fizemos e a partir do momento em que nós entramos na história de Abraão, desde o começo, você deu para perceber que Sará ela era totalmente justiça também, característica de justiça, porque sempre ela era incisiva, botava Abraão na parede, olha, decida entre tua serva, faz, né? Então ela sempre procurava justiça, e Isaac nasceu com as características de sua mãe sobre justiça. Então, era o que trazia equilíbrio para Abraão. Nós observamos, em meio a algumas situações,
que Abraão ele sempre caçava um jeito de não participar de alguma onde ele tinha que verbalmente ser incisivo em algum ponto, fazer justiça de um certo modo, um julgamento, né? Ele sempre meio que saía, isso foi problemático para ele. Mas nós também vimos que Sará teve momentos que ela disse assim, olha, que Deus julgue entre mim e ti. Ela chamava pela justiça divina, ela tomava ali a iniciativa de uma pessoa que fazia julgamento e que era justa. Então, esse era a característica de Sará. Isaac é característica de justiça. Ou seja, Sará, ela era o equilíbrio de Abraão, pura bondade e justiça. Falamos sobre isso. Agora, a esposa de a esposa de Isaac, ela tem que ser bondade, porque Isaac é justiça. Então, tem que ter um equilíbrio ali, né? Entre justiça e bondade. Tem que haver esse equilíbrio, senão as coisas vão começar a desandar, né? Como nós já estudamos, não é o excesso, mas a justiça sem bondade, ela torna-se crueldade. Já estudamos sobre isso em algumas aulas passadas. Um ponto muito interessante é que este capítulo que nós vamos entrar aqui agora, ele é muito didático, né? Ele vai falar sobre a vinda do Messias, ele vai falar sobre a noiva do Cordeiro, né? Já vimos que o Cordeiro era Isaac, né? Vimos em aulas anteriores. Então, ele é muito didático. Esse capítulo, ele é um profético de... eu posso, assim, isso já é um entendimento meu, uma comparação com o livro do profeta Ezequiel, né? Que Ezequiel sentia na pele toda a profecia que Deus falava ao povo. Cozinhou em pão em fezes de animais, né? Deitado de um lado para o pecado de Israel, do outro lado para o pecado do povo de Judá. Então, enfim, Ezequiel sentia aquela profecia na pele, para todo o povo ver. Ele cortou a barba, queimou um bocado, enterrou outro, jogou outro fora, né? A barba e o cabelo. Enfim, ele cumpria ali literalmente, né? Era bem didático a profecia de Ezequiel. E esta profecia aqui também ela é bem didática. Foram fatos que ocorreram profeticamente. Então isso é muito interessante a gente entender. Mesmo que nós venhamos aqui nos esforçar para falarmos somente aquilo que é básico, o que é simples, para não complicar muito, vai ter pontos que nós vamos ter que nos aprofundar um pouco, senão não conseguimos entender na sua literalidade, que no caso estamos buscando mais o literal, na sua literalidade, o que o capítulo está querendo trazer para nós nesta profecia. Então, Ezequiel, literalmente, sim, tá. Esse capítulo vem introduzir literalmente o que foi verbalizado no princípio. Gênesis capítulo 2 e o versículo 24. Vamos ver lá. Ele vem introduzir literalmente, né? Que foi em Gênesis capítulo 2 e o verso 24 que aqui tem lá. Vamos ver aqui. Verso 24 aqui. Veja. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á com sua mulher, e eles serão uma só carne. Isso aqui também, queridos, está se referindo não só ao casamento conjugal entre uma mulher. Não, está aqui, refere-se ao Mashiach, ao Messias e à sua igreja. Deixará o homem, quem é o Messias, seu pai e sua mãe, ou seja, ele deixará o trono de Deus. Não estou dizendo aqui que Deus tem uma esposa, não. Depois nós vamos entrar mais um pouco nesse detalhe aqui, que é importante. Vamos fazer um vídeo nesse tema, nesse sentido aqui, para trazer mais claridade nesse assunto. Mas aqui refere-se ao Messias, né?
que ele deixará o reino para unir-se à sua esposa, ou seja, unir-se ao povo escolhido e de boas obras, né? Alguns falam a igreja, não tem nada a ver com igreja. Por que eu não uso a palavra igreja? Não tenho nada contra o templo que se congrega e busca a Deus e louva a Deus, não. Porque eu não falo igreja é pelo simples fato do que já foi incutido na mente do ser humano, de nós, todos nós que somos aqui somos ocidentais? Somos ocidentais. Se eu estiver equivocado, me corrijam. Foi incutido em nossa mente pelos romanos que a igreja, referindo-se ao templo, né, era o lugar de buscar a Deus e somente lá Deus aparecia. Se você não fosse para a igreja, você ia para o inferno. E não é assim que as escrituras dizem. É totalmente o oposto. Ali é o local de você louvar e glorificar a Deus. Mas isso aqui é um outro ponto. Por isso, a noiva não é um templo. Até mesmo porque o próprio Jesus disse, olha, esse templo aqui é feito, não vai ficar pedra sobre pedra. Não se refere a templo. Então, se alguém tenta induzir você que você só tem salvação se estiver em um templo, tá todos dois enganados, você e quem disse isso a você. Não é. Os templos são para quê? Para nos reunirmos, né? Louvarmos a Deus, glorificarmos, estudarmos, ouvirmos uma boa mensagem, confraternizarmos com os nossos amigos. Isto é o templo, um local de reunião. Não é um lugar sagrado que só Deus só vai lá. Nada a ver. Mas isso não é o tema. Então é o que nós dissemos. Aqui então, esse capítulo 24, ele vem trazer essa concretização de forma literal para o mundo, né? A união e o noivado do noivo com a sua noiva. Esse é o capítulo de número 24. Tem outro ponto aqui da introdução que diz: mostra que um povo escolhido e de boas obras vai ao encontro do noivo, que é o Mashiach, o Messias, né? Então, este capítulo ele vai trazer isso. Por isso que eu digo que esse capítulo é muito interessante, é muito mais legal do que aquilo que você já ouviu até aqui. Muito mais profundo, porque é justamente isso. Que Rebeca ela traz a representatividade de um povo escolhido e de boas obras que vai ao encontro do Mashiach. O interessante aqui que não é o Mashiach que vem, é o povo que vai ao encontro, ou seja, é a noiva que vai até o encontro. Ou seja, como é que eu posso lhe explicar aqui? Para que você possa ir até o encontro do noivo, é necessário que você seja uma boa pessoa e de boas obras. Isso é fundamental, porque tudo aquilo que nós estamos estudando aqui, de um certo modo, ele bate em contraste com aquilo que muitos ensinam. Que você não precisa fazer obras para ser salvo, basta crer. Já explicamos algum versículo sobre isso, que se fosse só por esse detalhe de crer, todo mundo estaria salvo. Não todos, né? Porque tem pessoas que nunca ouviram falar, alguns são ateus, né? Então, independente da pessoa esculhambada ter a sua vida, se ela ter fé, por esta ótica de fé, ela já está salva, não precisa de um arrependimento. Ah, mas tem que mudar os hábitos. Ah, tem que mudar os hábitos? Então é obras, é boas obras. Acabou. Não é só crer. Crer é um pré-requisito fundamental, é lógico. A fé é um pré-requisito fundamental. Qual é a fé? Eu não vi, né? Aquilo, acho que é Paulo que diz, né? Eu vou parafrasear, que eu não me lembro direito como é que é o versículo. Eu não vi o Messias, mas sei o que ele veio. Eu também não vi ele subir, mas eu tenho fé que ele vai retornar. Isso é a fé. A fé traz este pré-requisito. Mas para ir ao encontro do noivo, temos que praticar, sermos um povo de boas obras, um povo escolhido de boas obras. Então é este ponto que nós
Vamos adentrarmos aqui, né? Outro ponto é, este capítulo ele também apresenta Eliezer, né? Ele é como um servo. Aí você vai observar, ele apresenta Eliezer de maneira não nominal. Ele será responsável de procurar julgar os atos e escolher a noiva. Nós vamos ver isso aqui nesse detalhe. E interessante que você vai observar que nós entendemos que Eliezer, por quê? Porque é o servo mais velho. Você não vai ver em momento algum nesse capítulo de número 24, referindo-se ao nome Eliezer, mas falar o servo mais velho. Automaticamente deduzimos que é Eliezer, porque Eliezer sempre esteve como Abraão, era servo de Abraão. E um detalhe muito importante é que Eliezer ele foi até um futuro pretendente, não foi um futuro pretendente, mas ele foi um candidato, né, pretendente antes de Abraão de nascer Ismael, de nascer Isaac, o candidato a ser herdeiro de Abraão era Eliezer e o outro era Lot, né? Já estudamos sobre isso. Então, refere-se a Eliezer, mas não nominalmente, fala o servo mais velho e já sabemos que é Eliezer. Então, aqui tem um ponto muito importante. Eu achei bom trazer esse esclarecimento aqui, porque de vez em quando você vai ouvir eu falar sobre esse recurso literário, né, que é o chamado Midrash, de Midrashim, né, histórias, né. O Midrash ele vem da palavra drash, vem de exigir, né, ou seja, tem uma certa medida de exigência, de esforço do texto, forçar o texto a trazer um entendimento de certo assunto. Esse texto, logo de cara, quando nós entrarmos no capítulo 24, logo de cara você vai observar que tem o primeiro versículo, as primeiras frases, você tem que buscar algo mais profundo para entender o conceito que ele está querendo trazer. Porque ele é abstrato, lendo assim, no literal ele torna-se muito vago. Então é necessário nós trazermos esse Midrash. Quando eu falar Midrash, você já sabe que o que é um Midrash, são parábolas, né? São histórias reais, ou até mesmo parábolas, né? Que são utilizadas para explicar um conceito. Não necessariamente ocorreu de fato. Não necessariamente, mas foi narrado uma história, uma parábola, né, para explicar o conceito. Jesus fazia muito isso. Então, vai ter alguns pontos que nós temos que usar um Midrash para trazer um entendimento mais claro. Tá. Em resumo, esse Midrash ele é um recurso literário, né? Literário, né? Didático para explicar um conceito. Esse é o resumo desse Midrash e nós vamos fazer uso. Bom, já que nós já fizemos aqui uma introdução, vamos entrar agora no capítulo de número 24, do livro de Gênesis, né? Bereshit. Abra sua Bíblia, você que nos acompanha, você que está nos ouvindo pelos cortes, não esquece de nos seguir, né? Nas nossas redes sociais, Facebook, no Kawaii, no YouTube, @osmundocastro40. Contribua conosco, né? A sua contribuição é simplesmente comentar, curtir, compartilhar e se inscrever em um dos nossos canais, né? Isso aí você já está ajudando muito a abençoar esse propósito que nós temos em trazer esses estudos de Gênesis, todo o Gênesis, capítulo por capítulo, palavra por palavra, versículo por versículo,
quando me refiro palavra por palavra, são aquelas que trazem, tem um segredo, podemos se dizer assim, acho que um segredo a mais, que está um pouco ocultado nas palavras. Então, por isso, palavra por palavra, as que são relevantes, né? Na verdade, para o nosso estudo. Então, contribua conosco curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo em um de nossos canais. Tá, vamos lá então. O capítulo 24, vamos ler o primeiro versículo e vamos entrar em alguns pontos. Abraão estava velho e avançado em seus dias, e Deus tinha abençoado Abraão em tudo. Versículo 1, nós já lemos, né? Estava velho e avançado em seus dias. Então, aqui parece uma redundância, né? Está velho e avançado em dias, é isso que nós precisamos de um midrash para poder trazer o entendimento deste conceito. Deixa eu ver se escrevemos alguma coisa aqui. Tá. Não é uma redundância, é um conceito que vamos usar de recurso do midrash, né? Então temos que usar para entendermos esse conceito. Ele era velho e avançado em dias. Aparentemente, de um modo simples, como está aqui, é uma redundância. Como nós já observamos que na Bíblia Sagrada não há coincidências e nem redundâncias. Existem conceitos que exigem mais de nós, ou seja, um midrash, uma exigência do texto, uma busca a mais para entendermos o que ele está dizendo. O que é que diz aqui? Tá, o midrash que ele diz que nesta ocasião, esse midrash ele vai trazer um entendimento de dois conceitos, né? Na verdade, explicar dois conceitos através de um entendimento, ele traz explicação de dois conceitos. Qual é o entendimento? Assim diz o midrash que não existia ainda a velhice no mundo e Deus fez um milagre que Isaac e Abraão eram idênticos um ao outro. E, segundo o midrash, isso, deixar bem claro, isso é um midrash, não quer dizer necessariamente que isso é um fato verídico. Como eu disse, o midrash ele tem recursos de parábolas e histórias para tentar explicar um conceito. Você vai entender. Não necessariamente isso ocorreu. Pode ter ocorrido? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas, segundo o midrash, não havia velhice ainda no mundo e Abraão, ele era velhice, quando eu me refiro a velhice, né, a pele enrugada e tal. Então, quando Isaac estava na feira, por exemplo, ou no mercado, andando na rua, alguém falava, ei, Abraão. Aí Isaac falava, não, eu não sou Abraão, eu sou Isaac. Aí quando alguém dizia, oh, Isaac, aí Abraão dizia, não, eu não sou Isaac, eu sou Abraão. Então havia por eles serem totalmente, muito idênticos, muito parecidos, havia essa confusão entre o povo. Aí Abraão ora a Deus para que venha a velhice no mundo e ele torna-se velho e Isaac continua a sua idade aí de 40 anos, né? Nós vamos entender o seguinte também, quando aconteceu esse fato, algo importante que já ia passando batido. Abraão já estava com 140 anos, porque Isaac casa com Rebeca aos 40 anos, ele tem Isaac com 100, então automaticamente, né, pela conta, redonda-se 140 anos quando ocorreu esse fato, né, que Abraão estava com... que Abraão, a idade de Abraão seria, na verdade, 140 anos. Pode só um ponto para nós termos uma noção. Então, não existia não existia velhice. Abraão faz uma oração a Deus e Deus concede que a velhice ela adentre ao mundo, né? Esse é o midrash.
essa é a ideia. Ela vem explicar dois conceitos que nós vamos ver agora. Para que Yitzhak honrasse seu pai. Ou seja, como assim honrar seu pai? Ou seja, para que Yitzhak entendesse que, por as pessoas falar Yitzhak é Abraham, Abraham é Yitzhak, por confundir um outro, para que Yitzhak não entendesse que ele não era amiguinho do seu pai, não, ele era filho. Ele tinha as responsabilidades de filho e tinha que honrar o seu pai como um pai. Ele não era filho, não era amiguinho. Se ele falasse não, não e pronto. Não tinha aquele bate-boca e tal, como dois amigos, onde não. Cada um dava a sua ideia e a palavra que prevalecia era a palavra do pai. Ou seja, para que pudesse honrar Abraão como o pai, não como um semelhante a ele, como um amigo de trabalho, enfim. Como a minha mãe estava brava comigo, que ela falava que às vezes eu tentava responder ela como respondo a ou outra pessoa qualquer, ela dizia, você está achando que eu sou seu parceiro? É mais ou menos essa a ideia, né? Para que ele pudesse honrá-lo como pai. Então esse é um entendimento. O outro seria para que, na mesma ideia, que como eles eram parecidíssimos, Yitzhak poderia entender que o seu propósito de vida era ser igual ao seu pai. E, na verdade, quando a velhice vem, quando ele ora por a velhice no mundo, é para mostrar para Isaac que Isaac tem as suas características individuais. E ele não é a mesma coisa do seu pai. As suas características não são as mesmas características. São pessoas individuais, indivíduos. Então, esse Midrash ele vem trazer essa ideia para explicar esses dois conceitos. Um, referindo-se ao tratamento e à convivência entre pai e filho, sobre honrar o pai. E o outro, ele traz o entendimento de que somos individuais e não devemos devemos sim ouvir os conselhos dos pais, mas seguir os passos do pai na íntegra. Estamos dessa forma abandonando a nossa individualidade. E isso é vice-versa. Que hoje em dia também, infelizmente, muitos de nós pais destruímos a vida de nossos filhos porque queremos que ele faça aquilo que eu não consegui fazer. E não só, aí são dois frustramentos, né? O meu e o do meu filho ou da minha filha, que eu depositei toda a minha confiança para ser o que eu não queria, o que eu não consegui ser, um bom cantor, um bom ensinador, um bom professor, um bom médico, um bom advogado. Isso era um desejo meu. Então ele vem trazer esse entendimento. Então são conceitos, não é uma redundância. O versículo primeiro é este conceito que traz. Para que haja separação, individualidade. Meu filho vai seguir o caminho dele com as suas características. O que eu posso ensinar para ele é o que é bom e o que é mal. Mas ele tem as suas próprias características. Ele nasceu como um indivíduo. Isso aí é marcado literalmente até em nossos corpos, nossa íris, né, as nossas digitais, nenhuma é igual à outra. Mesmo tendo a genética que fala, acho que é genética, se não me falha a memória, mesmo tendo a genética de nossos pais, não temos as mesmas características. Então, é esse o entendimento que esse versículo quer passar para Yitzhak, né? Vamos prosseguindo, a parte B do versículo que nós lemos diz que Abraão ele foi abençoado em tudo, ou seja, ele estava velho, né? E em dias avançados, né? Explicamos este conceito, e ele foi abençoado em tudo. Ou seja,
Aqui tem um entendimento de que alguns estudiosos dizem que por que ele foi abençoado em tudo? Porque ele teve tudo menos uma filha. Mas desde quando não ter uma filha não quer dizer uma bênção. Então esse é um ponto. Qual é o entendimento dessas pessoas, desses estudiosos que trazem este entendimento que ele foi abençoado porque ele não teve uma filha? Pelo simples fato de que quando chegasse a idade dela casar, ela casaria. Agora vamos começar a juntar aqui o conceito. Então, se ela casasse, não era para casar com os filhos de Canaã. Dividir a terra, porque a terra era de Abraão. Se ele houvesse uma menina, ela ou casaria com os filhos de Canaã, e Abraão teria que dividir a terra com Canaã, com os povos, acho que são 7 povos, né? Com os povos de Canaã teria que dividir, porque fazia parte da família, da herança e tudo mais. E o outro ponto é, se ela não casasse com ninguém de Canaã, se tivesse uma menina, mas ela teria que sair, mesmo que ela fosse para a terra para onde Eliezer foi buscar a noiva de Isaac. Se ela fosse para lá para casar com a mesma família, ela ia ficar para lá também, não ia pertencer à terra de Israel. Então, é nesse sentido, nesse motivo, porque não era para Isaac sair da terra de Israel de maneira nenhuma. Então esse é o ponto abençoado em tudo, né? Por esse motivo, que não teve uma filha, porque ela chegasse à idade de casar, ela teria que se casar. E se casando com um povo local, que não era o que Deus queria, nem Abraão, mesmo que ela não casasse coisas, mas ela teria que sair da terra e morar em outra terra, em outro lugar. E não era esse o projeto de Deus, o plano de Deus. O plano de Deus era que o povo de Israel estivesse em Israel. Vamos para o versículo de número 2, né? O versículo de número 2 diz o seguinte. Aqui está, ele já vai falar sobre o servo, mas não. Você vai observar que não fala, em momento algum, o nome de Eliezer. Vamos ver aqui o que fala. Versículo 2 diz: Abraão disse ao seu servo mais velho, ao seu servo mais velho de sua casa, aquele que cuidava de tudo que ele possuía: por favor, coloque a sua mão sobre a minha coxa. Versículo 2. O que é que nós escrevemos aqui em algum ponto? Veja bem. O servo Eliezer não aparece nominalmente, mas como servo. Anteriormente citado como um pretendente herdeiro, já falamos sobre isso. Então, Eliezer não aparece aqui como servo, mas todos nós sabemos que era Eliezer. Mas aqui ele não aparece como pelo nome Eliezer, e nós vamos entender por quê. Ele aparece como servo. Durante todo este capítulo, vai falar o servo, né? O servo. E é nesse ponto que nós vamos entrar aqui agora. Por que servo? Nós dissemos que Eliezer, né? Ele tinha uma importância. Ele era o governante da casa. Ele que mandava e desmandava. Eliezer, ele era... Depois de Abraão, ele era praticamente o segundo da casa. Porque Eliezer, tem um ponto importante, que Eliezer, segundo os sábios, Eliezer ele também era responsável por ensinar às outras pessoas os ensinamentos de Abraão, a instrução de Abraão, né? Porque às vezes a pessoa não entendia aquilo que Abraão falava, e Eliezer era encarregado de explicar exatamente aquilo, ou seja, Eliezer ele era também, de um certo modo, um ministro do estudo de Abraão para as pessoas. Quando as pessoas não entendiam o que Abraão falava, então Eliezer falava, porque Eliezer estudava
diretamente com Abraão. Então ele era de extrema confiança de Abraão, era o servo mais antigo, né? Tá. O Midrash vai dizer que ele não era apenas um governante, ele ensinava, tá, instrução, já falamos sobre isso. Outro ponto também que Eliezer, como nós estudamos lá no princípio, que Abraão cogitou a ideia, estudamos isso, está escrito nas escrituras sagradas também, cogitou a ideia de colocar Eliezer como um herdeiro, né? Porque até então ele não tinha filhos, né? Já estudamos sobre isso. Quando ele cogitou, ele havia cogitado esta ideia. E de lá para cá, Eliezer estava esperando uma oportunidade. Nesse período também ele ensinou e preparou a própria filha para esse momento, para ser noiva de Isaac. Foi isso o que ele se dedicou a fazer todo esse tempo todo. Ensinar a sua filha para ser uma noiva para Abraão. E aí ele vai perceber, em alguns capítulos depois, que ele vai receber um tremendo balde de água fria, porque ele não quer. E nós vamos entender por que daqui a pouco. Porque Abraão não quer. Nós temos que entender uma coisa, que até então, na história de Abraão, ele só teve contato com Ham, né? Com Ham, né? O filho de Noé. Eliezer era descendente de Ham. O Egito, o faraó, descendente de Ham. E alguns outros para trás que nós lemos, e onde aparece a história dessas pessoas que têm um contato com Abraão, todos eles são Ham, né? São filho de Noé, Ham. Um detalhe importante relembrar, né? Que Ham não é amaldiçoado. Quem é amaldiçoado é Canaã, que é o filho de Ham, neto de Noé. Ele que é amaldiçoado. Por que Ham não é amaldiçoado? Porque nós já estudamos sobre isso, que Deus abençoou eles. E aquilo que Deus abençoa, o homem não pode amaldiçoar. Não tem esse poder de amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Tá. E aqui tá. Então. O outro ponto por que chama servo e não chama Eliezer? O ponto que eu escrevi foi o seguinte: é uma missão que não requer um caráter pessoal, mas de servo, onde o servo deixa as suas particularidades pessoais e vai cuidar daquilo que foi lhe comissionado pelo seu Senhor, cumprir na íntegra. Ele não vai com a intenção, não, mas eu vou fazer do meu, não, do meu jeito não, do jeito que o meu Senhor quer. Um verdadeiro servo como ele era, mesmo recebendo um balde de água fria, esperando que sabe que Abraão desse a ele esse privilégio de Isaac casar com sua filha. Aí você pode pensar, mas Isaac não podia casar com uma filha, com a filha de Eliezer, porque Eliezer era um servo. Não tem nada a ver, porque na leitura que nós vamos fazer aqui agora, você vai observar que Abraão ele não fez exigência nenhuma do tipo de padrão social da esposa de Isaac. Só tinha uma condição, que não poderia ser de Canaã. Essa era a única condição. Nós vamos ver na história que ele vai descobrir que Rivka, né, traduzido como Rebeca, é parente de Abraão. Depois ele nem sabia, porque Abraão não fez exigência nenhuma. A única exigência de Abraão era que fosse da terra que ele nasceu. Era só essa a exigência. Então não podia ser rica, ser pobre. O status social não interessava a Abraão naquele momento. O que ele queria era uma mulher piedosa para o seu filho. Uma mulher bondosa. Porque ele era justiça. Isaac é justiça. Para que tivesse equilíbrio no relacionamento, ele precisaria de uma esposa
que fosse puramente bondade. Bondade, caridosa, enfim, humilde, enfim. Então não havia esse pré-requisito de status social. Na medida que nós formos lendo aqui, você vai compreender que, não vou dizer por acaso, mas que foi um milagre de Deus aparecer a Rebeca, né? Rivka, porque não tinha nenhuma uma exigência de Abraão, não, vai na casa do meu irmão e tal. Isso vai ter com Jacó, mas é que nós chegamos lá, nós vamos entender. Então é esse ponto. Então, ele poderia ter muito bem tentado convencer Abraão, não, Abraão, nós já estamos aqui e tal, é minha filha, você conhece ela e tal. Um detalhe também importante. Assim como, importante, já ia deixando passar, escapar, isso é importante. Então, se Eliezer, ele também instruía as pessoas no ensinamento de Abraão, então ele era uma extensão de Abraão nos ensinos. E era justamente isso que Abraão não queria para Isaac. Que Isaac tivesse suas características individuais. Ele mesmo. Então, se casasse com a filha de Eliezer, que foi doutrinada, ensinada nos caminhos de Abraão, continuaria na mesma. E não era isso que Abraão queria. Ele queria individualidade para o seu filho Isaac, né? Ele trouxe esse ensinamento, como nós já falamos alguns minutos anteriores. Vamos lá, se tem mais alguma coisa? Pronto, aqui tem um ponto importante, né? Eu nunca ouvi uma polêmica a esse respeito, mas não sei. Mas vamos falar aqui, quem sabe até nós queríamos ter uma polêmica aqui agora, né? Brincadeira. A mão sobre a coxa, né? É meio... como é que eu vou dizer? Hoje em dia seria uma proposta indecente, né? A mão sobre a coxa. Necessariamente não é sobre a coxa, aqui fala sobre a coxa, mas é na circuncisão de Abraão, no órgão circuncisado, é o órgão sexual. Seria isso, né? A mão sobre a coxa seria isso, na circuncisão. Por quê? Porque o juramento, ele tem que ser, você tem que fazer o juramento por aquilo que é santo e é mais sagrado. E aquilo que era santo e era mais sagrado naquele momento era a circuncisão. Hoje em dia ninguém faz mais isso, tá? Até mesmo se alguém vier com essa proposta para nos dias de hoje, rapidamente a pessoa vai dizer, ai, dentro, fazer isso nada, mas quer dizer, era uma outra cultura, uma outra época, então não sei se dizer que era normal, mas se o juramento seria, você vai ver como é que diz? Alguns julgamentos, nunca fui em julgamento, mas alguns dizem que, né, aí tem que botar a mão na Bíblia e jurar perante o juiz. Então, você bota a mão naquilo que é mais sagrado. E naquele momento, naquela ocasião, o que era mais sagrado era a circuncisão de Abraão. Então, e ele pôs a mão no órgão de Abraão, e porque até mesmo o trabalho que ele ia fazer também tem ligação com a sexualidade, né? Que é um casamento. Vai ter filhos, né? Vai ter relacionamento, enfim, e vai ter. Mas, em nossos dias, tem algo importante sobre isso também, né? Que temos sobre outra circuncisão. Vamos lá, outro tipo de circuncisão. Se você está lembrado, nós vamos entrar aqui no termo circuncisão, mas temos que esclarecer alguns pontos. Você está lembrado em algumas aulas anteriores, na aula mesmo da circuncisão, não lembro qual a aula, mas está na playlist. Lembrando a você que já tem 43 vídeos sobre Gênesis. Nós estamos versículo por versículo. Não é aquela coisa aleatória, uma conversa aqui e outra nada a ver. Nós estamos seguindo um padrão, seguindo uma linha de raciocínio bíblica. Então, se você chegar lá a partir do primeiro vídeo, você vai ver que
segue toda uma linha de raciocínio porque estamos seguindo a orientação e os caminhos bíblicos. E falando sobre isso, falamos sobre a circuncisão, que a circuncisão para o povo judeu, ela é a marca que identifica que ele é o dono da terra. Explicamos sobre isso. Mas temos a circuncisão de coração e a circuncisão de lábios, né? A circuncisão de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6 diz, Deuteronômio, capítulo 6. Capítulo 30, versículo 6. Capítulo 30 e o versículo 6 diz, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Tem outro em Êxodo, né? Essa é a circuncisão de coração. No livro do Êxodo, no capítulo 6, versículo Êxodo 6. Só um minuto. Não tenhamos pressa. Êxodo 6, do 12. Vamos ver se nós achamos. Do versículo 12 em diante. Diz assim: Moisés falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois Faraó me ouvirá. Também sou incircunciso de lábios, né? Ou seja, fala sobre dois tipos de circuncisão. Na verdade, três, né? Esse do órgão, que era da antiguidade de Abraão, a circuncisão do coração, que Deus o fará, e a circuncisão de lábios, né? Então, fala sobre esses três tipos de circuncisão. O tema aqui não é circuncisão. Então, só aqui esclarecendo esse ponto do versículo que traz. Ele bota a mão na coxa de Abraão. E a mão, é interessante dizer, por que a mão? Porque a mão é aquilo que nós fazemos, ou seja, aquilo que nós fazemos, elas têm que estar sobre aquilo que é mais sagrado, que é o coração. O coração é o que nós somos. A mão é o que nós fazemos. Ou seja, o que eu faço é o que eu sou. Esse é o entendimento aqui a mão sobre a circuncisão. No nosso caso, no sentido espiritual, que são os lábios, a mão sobre os lábios, né? A mão sobre o coração, porque aquilo que eu profiro é aquilo que meu coração está cheio. Então, se meus lábios é incircunciso, automaticamente o meu coração também é incircunciso, porque a minha boca vai proferir aquilo que o meu coração está cheio. Então, esse é o entendimento. Vamos partir para o versículo de número 3, né? Como disse a você, esse é muito informativo. Traz muitas coisas para nós, esse capítulo 24. Um ponto interessante aqui também, capítulo 24, eu acho que marquei sim, algumas coisas, né? Versículo 3, tá? E eu lhe farei jurar por Deus, Senhor do céu e da terra, que você não tomará uma esposa para meu filho dentre as filhas dos cananitas e entre os quais eu vivo. Então ele fez com que ele fizesse este juramento. Eu marquei aqui, este versículo no original ele está escrito da seguinte forma. É aqui? Deixa eu ver. É aqui mesmo. É porque eu apago. Tá. No original está escrito da seguinte forma. Veja bem. Behashem Elohim Hashamai
Ve Elohim Haaretz, ou seja, o Deus Hashem, Deus dos céus, e Deus da terra. Ou seja, ele repete o nome de Deus duas vezes no original que está escrito, e é sobre isso que nós vamos falar. Porque ele repete o nome de Deus duas vezes. Aqui temos o entendimento, ou seja, o Deus da terra e o Deus dos céus. Vamos entender esse ponto aqui que é muito interessante. Primeiro, por que ele fala sobre o Deus dos céus? Nós já estudamos sobre os céus e a terra lá no primeiro vídeo, no terceiro vídeo. Que a terra é algo ético, ou seja, e o Deus dos céus, ele está... Deus dos céus refere-se a nós e a nossa ligação com Deus é espiritual e ética. Ou seja, quando ele fala Deus dos céus, ele está se referindo a nós, que não somos do povo de Israel. Porque a nossa ligação com Deus é nos céus. É ético e é espiritual. Essa é a nossa ligação com Deus. Então ele fala Deus dos céus, depois ele fala Deus da terra. Ou seja, não são dois deuses. Não é um politeísta, não. Está explicando aqui que nós, por não sermos judeus, nós temos uma ligação com Deus. Qual é a nossa ligação com Deus? É através da fé, cremos em Deus. Essa é aquilo que nos liga a Deus. Por isso, Deus dos céus, né? Porque é aquilo que é ético e é espiritual. Não há ligação alguma com a terra. Mas, logo depois ele fala, e o Deus da terra. Quando se refere ao Deus da terra, está especificamente se referindo ao povo judeu. Porque a terra se refere ao povo judeu e a sua ligação com Deus é na terra de Israel. Por isso essa luta, essa peleja que temos de guerra, o povo querendo tomar a terra de Israel. Israel não vai deixar e Deus não vai permitir, porque a ligação de Deus, nós já estudamos sobre isso em algumas aulas atrás também, porque a ligação do povo judeu é com a terra. Não é, e nós somos com o céu. Aonde nós esperamos o Mashiach chegar, o Yeshua, vindo dos céus. Ético, espiritual, vindo dos céus. E aonde o povo judeu espera o Mashiach, vindo da terra. Ou seja, há uma ligação do povo de Israel com a terra. Nós não temos essa ligação. Se você vai para Israel, vá para conhecer a história. Deve ser lindo, deve ser maravilhoso, deve ser tremendo. Você deve sentir uma energia pulsante. Mas não traga, não é que não traga, também é uma lembrancinha, mas no sentido de trazer algo lá, um souvenir, né? Água para molhar as pessoas aqui. Não é a sua ligação é com o céu. O povo de Israel tem a ligação com a terra. E mesmo assim, o povo de Israel tem que tomar muito cuidado para não cometer idolatria por causa da terra de Israel. Então, eu já trouxe um estudo sobre isso, agora não vou me lembrar qual é, mas está aqui na playlist, que traz esse entendimento sobre o perigo da idolatria na terra, de idolatrar a terra de Israel. Esse é o grande mal, o grande perigo. Nós, muito menos ainda. Devemos ter respeito, sim, orarmos pela paz de Israel, obviamente. Quem tiver condições vai lá, que lá deve ser, nunca fui, mas deve ser muito lindo. O ambiente espiritual deve ser fora do comum, mas a sua ligação de você, de nós que não somos judeus, é com os céus, não é com a terra. Por isso ele diz o Deus dos céus e o Deus da terra. Ou seja, Elohim dos céus e Elohim da terra. Esse é o entendimento. Espero ter sido claro. Eu abri aqui uma aspas não, né? Abri um parênteses, né? O pensamento meu
palavras minhas, né? Na verdade, vamos ver se, se elas foram bem colocadas. Eu espero que sim, né? Que não traga nenhum atrito nem confusão. Eu escrevi da seguinte forma, veja bem. Nós, nos judeus, não temos ligação com a terra de Israel. A nossa ligação é com os céus. Ou seja, temos fé que a redenção vem dos céus. Mas o fato de crer que a redenção vem dos céus não nos torna uma pessoa redimida. Eu tenho que agir como tal. Espero ter sido claro. A minha ligação com Deus é com os céus. Somente eu crer que ele virá, como já explicamos, não quer dizer nada, porque todo mundo acredita, então isso não quer dizer nada. Eu tenho que agir como tal, como uma pessoa redimida. Então isso é muito importante. Vamos prosseguir para... Ainda temos a parte B do versículo, né? Que são as filhas dos cananitas, ou seja, ele queria da descendência de Shem. Isso é importante. Por que Abraão queria a descendência de Shem? Se você vai ver as aulas que nós estudamos a respeito dos filhos de Noah, né? Ham, não necessariamente Ham foi amaldiçoado, mas o seu filho, que no caso é neto de Noah, né? Que é Canaã. Esse foi amaldiçoado. E Shem, na ocasião do estudo, nós estudamos que Shem ele é o propósito, né? Ele é um propósito. E Ham é ligado a... É muito ligado a... Como se diz? Ham quer dizer quente, né? É ligado às emoções, né? Muito quente. Uma pessoa que vive mesmo intensamente a vida e sem pensar no nada e no amanhã. Então ele é Ham. Uma pessoa que vive, né? Já vimos isso no estudo. E qual é? Porque Abraão não queria que as suas descendências se misturassem. Simplesmente pelo fato de que Canaã foi amaldiçoado e Abraão foi abençoado. Então ele não quer misturar a bênção com a maldição. É um equívoco. Misturar a bênção com a maldição não dá certo, vai dar errado. E era isso que ele não queria. Então ele disse, olha, vai na minha terra, lá onde eu nasci, que lá são os descendentes de Shem. Como nós já dissemos, e nós vamos ler um pouco mais para frente, não necessariamente você vai observar que ele fala, vai na casa do meu irmão. Não, ele não diz isso. Ele diz que quer uma das filhas, né, da terra onde ele nasceu. Qualquer um. Não importa. Rico, pobre, baixo, alto, não. Só não quero que seja descendente de Ham, né, de Canaã. Porque Canaã foi o que foi amaldiçoado e Abraão foi abençoado. E não pode se misturar bênção com maldição. Simplesmente, isso não pode ocorrer. Então, por isso, ele quis uma filha de Shem, né? Das filhas de Shem, né? Nós falamos sobre isso, né? Que ele não exigiu que fosse da família de seu irmão, tá? Esse ponto nós já lemos, né? Que ele não houve essa exigência da parte dele. Agora vamos continuar a leitura. O versículo 4 diz o seguinte. Ao invés disso, você deve ir à minha terra, veja bem, ao meu lugar de nascimento, e obter uma mulher para meu filho Yitzhak. Veja, você vai na minha terra e obter uma mulher para ele. Não houve nenhum tipo de exigência que era da sua família, não. A exigência que tinha era que não fosse de Canaã. E não fosse da família de Ham, né? E esse era o balde de água fria na vida de Eliezer. Que a sua filha era de Ham, descendente de Ham, assim como ele era também. Então esse foi o balde de água fria. E a filha dele era maldição, né? Da descendência de maldição. E o seu filho era da descendência de bênção. Então, já não ia dar certo. É por esse motivo. Mesmo assim, você vai observar que ele cumpre na íntegra
E ele é fiel ao mandar, ao juramento que ele faz ao seu Senhor. Ele é fiel, uma pessoa honesta, né? Cumpre com aquilo que ele jurou diante de Deus para o seu Senhor. O versículo 5 diz: mas e se a moça não quiser voltar comigo para a terra? Perguntou o servo. Deverei levar seu filho de volta à terra que você deixou? Ele fez uma pergunta aqui interessante. Que havia essa possibilidade. Por que havia essa possibilidade? O detalhe é simples. Abraão já estava velho, ele não poderia ir. Então ele não era o Senhor. O servo, né, no caso de Eliezer, ele era um servo. Aí você chega na casa de uma pessoa, você não é o Senhor, você é o servo, trazendo um recado. A chance dos pais, né, no caso, né, como era o costume, não deixar a sua filha voltar era muito grande. Mas se ele está tão interessado assim, por que esse Isaac não veio? Mandou um servo, né? Então corria esse risco. Né? Tinha essa possibilidade de ele não... essa possibilidade de ele não conseguir trazer a moça. Outro detalhe. Ninguém sabia o prazo que ele iria conseguir achar, o prazo da viagem, quanto tempo ele ia custar na viagem, na volta, se ele conseguiria convencer a moça e os seus pais, ou responsáveis, né, para trazer a moça, se Abraão estaria vivo ou não, porque Abraão já estava avançado na sua velhice, estava velho e avançado em dias, né? Traz outro entendimento que ele já estava velho e avançado em velhice. Não era mais um couro enxuto, né? A sua velhice já estava avançada, ao ponto que ele não conseguia mais fazer uma viagem. Por isso ele manda ao seu servo. Se ele conseguisse, ele mesmo iria. Então tem esse ponto, tem esse detalhe também. E ele pensa nisso e fala, mas e se ela não quiser vir? Né? É um ponto a se considerar. Tem todas essas questões. E este ponto traz esse ponto de relevância. Aí veja o que aqui Abraão responde. Abraão disse a ele: seja cuidadoso e não levar meu filho de volta para lá. O que ele não quer é que Isaac saia da terra de Israel. Deus, o Senhor dos céus, que tirou-me da casa de meu pai e da terra de minha nascença, ele me falou e me fez um juramento: a sua descendência darei esta terra. Ele enviará seu anjo à sua frente e você trará uma esposa para meu filho de lá, né? Foi isso, então, Deus do céu. Aqui, o detalhe, ele aparece aqui de novo. Vejamos onde é descendência. Aqui. Vamos passando batido, ó. O Deus dos céus. De novo, aparece Deus dos céus. Agora aparece Deus dos céus. Por que aparece Deus dos céus nesse momento? Por aquilo que nós já explicamos. Porque ele ainda não havia dado a terra para Abraão. Então, se ele não havia dado a terra para Abraão ainda era Deus dos céus. Né? Ético, moral, espiritual. Não havia ligação com terra ainda. A descendência de Abraão não havia essa ligação com a terra. Então, era Deus dos céus. Então ele fala Deus dos céus. Porque ele não tinha terra ainda. Então, quando ele saiu de lá, que ele tomou posse da terra, de Avram passou a ser Abraham, aí sim ele começa a se dirigir como Deus dos céus, Deus da terra. Essa é a ideia. Tá. Não é para sair, né? Veja bem, versículo 7, né? Traga para mim, para o meu filho, uma esposa de lá, né? Vamos ver como nós estamos de horário, acho que nós estamos um pouco
Como é que nós estamos de horário? Vamos aqui só um minuto. Bom, estamos bem de horário. Dá tempo de nós darmos mais uma caminhadazinha aqui. Alguns versículos, nós vamos ver os detalhes e as minúcias no outro vídeo. Aqui vamos trazer somente um gostinho do que virá. Tá? E você, cadê? Versículo 8 diz: se a moça não quiser vir consigo, então você ficará livre do meu juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Aqui é importante. Ele diz, olha, se a moça não quiser vir, aí sim, você fica livre do juramento, mas não é para levar o meu filho. O meu filho fica. Porque até então também tinha outras pessoas, né? Cadê aqui? Acho que versículo 8 tinha o Aner, Escol e Manré, né? Tinha esses também, que não era da família de Het, né? Qual era o convívio? Ele estava convivendo naquele momento, nós já estudamos na aula passada, que ele estava em Efron, né? Com o povo de Het. Nós estudamos Het, você vai ver, veremos também na Bíblia Sagrada, que é a palavra Het, né? Que é o filho, que é o neto de Ram, né? Filho de Canaã, Het. E é muito parecido com pecado na Bíblia, né? Het. Pecado na Bíblia, só que qual o detalhe? O detalhe é que pecado na Bíblia, o Het não é escrito com Het, ele é escrito com Kaf, né? Esse é o detalhe. Então essa é a diferença de ser pecado, né? Então Het não quer dizer pecado, porque é escrito com a letra Het. Se fosse escrito com a letra Kaf, né? Het seria pecado. Mas Het ele quer dizer medo, né? Pessoa medrosa, amedrontada, isso quer dizer Het. Então, esse é o entendimento. Que ele não queria daquele povo ali que estava no convívio ali, no meu convívio aqui, ó. Pessoal de Efron, não quero meu filho casando com ninguém aqui de Efron, que é de Het. Aí tinha Manré, né? Que era um amigo dele de longa data, desde a Guerra dos 5 Reis, que também todos eram Ram também, né? Sodoma e Gomorra era Ram, enfim. O versículo 9 diz, versículo 9, tá, aí o servo colocou, não está escrito aí não, né? O servo colocou a sua mão sobre a coxa de Abraão, o Senhor, e ele jurou-lhe sobre esse assunto. O versículo 10. O servo tomou então 10 dos camelos do seu senhor, o melhor do seu mestre estava em suas mãos, e ele ergueu-se e foi para Aram-Niharai. Aram-Niharai ela ficava entre dois rios, né? Na cidade de Nahor, né? Ele deixou os camelos descansarem sobre os seus joelhos, né? Ajoelhou os camelos para descansar, fora da cidade, ao lado do poço. E era ao entardecer, quando as mulheres saem para retirar água. Que é interessante, que as mulheres elas saíam para retirar a água ao entardecer. Por que ao entardecer? Porque ao entardecer era um horário que a água estava mais fresca, né? Estava mais, podemos dizer, temperatura ambiente, né? Dizemos natural, né? Fresquinha, né? Natural. Era ao entardecer. Então é esse horário que elas tiravam, que elas iam buscar água. Eram 2 horários, na verdade, né? De manhã cedo, antes do sol sair, né? A água ainda estava fresquinha. E depois, à tardezinha, quando o sol estava se pondo. Aqui o detalhe, por que ele vai para o poço? Veja bem. O entendimento de Eliezer é o seguinte. Eu preciso arrumar uma esposa para o filho do meu senhor. Como eu sou um servo, o que é que eu vou fazer, né?
provavelmente, se eu for alguma pessoa importante, nem irá me receber, porque seria sei lá, um desrespeito, né? Por que não veio esse tal de Yitzhak atrás dessa noiva? Mandou um servo. Então ele levou o que era de melhor nos camelos, levou em 10 camelos, né? Levou o que era de melhor que o senhor tinha, ele levou. E ele vai para o poço. Por que ele vai para o poço? Porque no poço, onde as mulheres buscavam água, só quem ia buscar água eram as mulheres pobres, né? Eram mulheres que não eram de famílias ricas, na verdade, né? E as mulheres pobres, ele seria muito mais fácil de ele a convencer para trazer, porque ela era pobre. Aí eu achei, chegar a ver lá o dote, né? 10 camelos de dote, é muita coisa. Então, o entendimento dele, que seria muito mais fácil ele levar ele conseguir a esposa por Yitzhak ali no poço com aquelas mulheres que não eram de família rica. Até mesmo porque, como já vimos desde o princípio, Abraão não fez exigência nenhuma do status social que era a esposa. Só deveria ter a característica de uma pessoa piedosa e bondosa, assim que era a exigência de Abraão. Essa era a única exigência. Então ele vai para o poço e as mulheres que iam buscar, ou eram as mulheres que não tinham um poder aquisitivo, ou então eram as servas das famílias ricas, né? Tinha as servas, elas que iam buscar. As senhoras, né? As moças que eram de família rica, elas não iriam. Quem iria era as servas, que saíam para buscar. Aqui que está o grande mistério, também o grande mistério. Porque Rivka, né, que no caso é Rebeca, ela era rica. Ela era de família rica, da família de Abraão. Mas ela vai buscar água. Aqui você percebe a humildade que ela tem. Ela também vai com as outras mulheres buscar água. Tá. Vamos prosseguir no 11. Nós vamos entrar em detalhes, mas vamos aqui dar só mesmo um apanhado para nós, como se fosse uma introdução para a próxima aula, né? Tá aqui. O servo tomou o mestre das suas mãos, tá, 11. Ele deixou os camelos, já lemos o 11, o 12 disse, ó. E ele disse, ó Deus, ó Deus, Senhor de meu senhor Abraão, por favor, faça algo acontecer para mim hoje e conceda um favor ao meu senhor Abraão. Essa oração aqui é muito importante. Por que ela é importante? Quer dizer, ao entardecer, veja bem, veja onde está aqui a fidelidade e o propósito, como é que eu posso dizer, e a confiança em Deus, né? Podemos dizer assim. As mulheres saíam ao entardecer. E o que nós acabamos de ler, que ele disse, olha, faça um favor para mim hoje. E quanto é que o hoje dura? Na ocasião, quanto é que o hoje duraria? No máximo uma hora, alguns minutos. Estava entardecendo. O dia já estava acabando. Ele disse, eu quero hoje. Faça para mim seja, como é que as palavras que ele usou? Ele disse, Deus, o Senhor do meu Senhor Abraão, por favor, faça algo acontecer para mim hoje. E conceda um favor ao meu Senhor Abraão. Faltava alguns minutos para o dia acabar. Ele queria hoje. Antes de escurecer, eu quero um favor da parte do Senhor. E ele orou e ele tinha que no máximo esperar. Vamos supor, não sei a hora que ele estava lá, mas era o entardecer. Mas tinha no máximo uma hora para acabar o dia. Era o prazo que ele pediu para Deus entrar com favor naquela causa dele. Então ele ficou observando, isso é muito interessante. Vamos pegar nas suas minúcias na próxima aula.
Tá, versículo 13 diz: Estou aqui ao lado do poço, e as filhas dos homens da cidade estão chegando para tirar água. Né? Como eu disse, as servas, as que não eram servas e tinham suas famílias, mas eram pessoas que não tinham, que não eram famílias ricas, na verdade, né? Aí ele faz aqui, ele começa a conversar com Deus, ele fala com Deus da seguinte forma para ele saber se realmente é de Deus, né? Ele faz uma prova, né? Podemos que se dizer assim. Se eu disser a uma jovem, verta o seu cântaro para seu cântaro e me deixe beber, e ela disser, bebe, eu também darei água aos seus camelos, e ela será aquela que o Senhor designou para o seu servo Isaac. E assim eu saberei que o Senhor concedeu um favor ao meu Senhor. Essa era era a prova, né, que ele teria, né? Mesmo aquela do algodão na água, oh, meu Deus, esqueço o nome, a idade vai chegando, eu vou esquecendo os nomes. Esqueci o nome do abençoado agora, né? Você sabe qual que é, né? Eu esqueci, meu Deus do céu, que mente minha. Tá, versículo 15 diz: Ele ainda não havia terminado de falar quando Rivka apareceu. Ela tinha nascido de Betuel, filho de Milcá, a mulher do irmão de Abraão, Nahor. Seu cântaro estava sobre o seu ombro, ou seja, ela não foi somente ela, né, com certeza foram as servas com ela, mas ela não foi olhando as servas, ela estava com o cântaro carregando. Né? Ela era de uma família rica, ela tinha servo para fazer isso, mas ela mesma foi fazer, provando que era um milagre de Deus, provando que aquele que é o povo escolhido, ele tem que ter atitude e não só sobrecarregar outras pessoas com o pretexto dizendo que você é um homem de Deus e vai organizar que as outras pessoas vão fazer e você mesmo fica de braços cruzados. Isso daí já é um tapa na cara dessas pessoas que se utilizam da fé alheia para se autopromover e não fazem nada. Não, tu tem fé, então faz isso. E não fazem nada. Ela estava com o cântaro aqui, ó, no ombro carregando. E ela não precisava, ela tinha serva, mas ela fez. Se é para concluir o milagre de Deus, então nós temos que fazer nós mesmos. Colocar a mão na massa e nós mesmos trabalhar. Ela ainda não havia terminado. Ele não havia terminado de falar, parecia ele, tá. A jovem era extremamente formosa, uma donzela e não tocada por nenhum homem. A jovem desceu e encheu o seu cântaro e subiu. Né? Ela desceu, encheu o cântaro e subiu. E o servo correu até ela. Ele estava olhando a filha dos homens e ele estava vendo, olhava para o meu senhor, embora que não seja rica e nem pobre, que essa não é o pré-requisito, mas pelo menos eu vou caçar a mais bonita que está aqui. Então, quando as filhas quer dizer, as mulheres daquela cidade foram lá, a que se destacou no meio delas foi Rivka, né? Que é Rebeca, né? Em português. Então ele correu até ela logo, né? Subiu, tá. Versículo 17. O servo correu até ela e disse: Se for do seu agrado, deixa-me beber um pouco da água do seu cântaro. Beba, senhor, ela disse. Ela rapidamente baixou o seu cântaro para a sua mão e deu-lhe de beber. Quando ele tinha terminado de beber, ela disse: Deixa-me tirar para os teus camelos até que eles terminem de beber. Ou seja, tudo aquilo que ele falou com Deus, ela disse com as mesmas palavras. Tem algo interessante aqui também. E ela se
apressou e derramou o seu cântaro no tanque e correu para o poço de novo, para retirar água. Ela retirou para todos os camelos. O homem permaneceu ali, surpreso com ela em silêncio, esperando para terminar com certeza se Deus havia feito sua jornada bem-sucedida. Aqui tem um ponto. Você observou que toda a vida que nós estamos lendo nesse capítulo fala o servo, o servo, o servo. Aqui diz o homem. Já mudou a palavra. O homem não é mais servos, agora é o homem. Você observou? Mas isso vai ficar para a aula que vem. Tá, outro ponto importante também aqui é que ele ficou olhando surpreso. Olha o que diz aqui. Em silêncio, esperando para determinar se Deus havia feito sua jornada bem-sucedida. Ou seja, aqui tem um ponto importante que às vezes passa despercebido. Qual é o ponto aqui? Você observou que do jeito que ele pediu em oração, ela disse, olha, bebe a água, eu vou dar para os teus camelos. Do jeito que ele pediu. Aí ele ficou parado olhando surpreso. Para ver se tinha a mulher estava fazendo as coisas. Ele ficou olhando para ver se era realmente aquela mulher. De qual sentido ele estava surpreso olhando? Era para observar se no final que ela fizesse tudo isso, ele dissesse assim, muito obrigado. Ela dissesse para ele, obrigado nada, ó, me dá aí 20 conto. Acho que eu vou descer lá embaixo, pegar água, trazendo nas costas. E dá água para 10 camelos aí. Acho que, não sei se é 45 litros de água ou 55 litros de água um camelo bebe. Aí deu água para 10 camelos. Tu acha que eu vou carregar água nas costas igual um jumento aí para não me pagar nada? Me dá logo aí 20 conto aí, mano. Ele ficou observando isso, se ela iria cobrar pelo trabalho que ela havia prestado a Eliezer. Então ele observou isso, ela iria cobrar. Se ela cobrasse, não era aquela. Mas aí, como ele viu que ela era piedosa, deu água para ele, deu água para os camelos. Aí nós vamos ver na aula que vem que ele fala assim, tem lugar para dormir? Não, tem lugar para dormir você, tem comida para os camelos, tem água para você lavar os pés. É 100% Avraham. Aquilo que Avraham fazia, ela faz, que era tratar bem os seus hóspedes e as suas visitas. Então, muito obrigado. Estamos um pouco avançados em horas, mas segunda-feira que vem vamos dar continuidade a esse estudo, né? Para nós darmos continuidade aqui, como você já observou, que tem muita coisa boa para vir por aí e vai ficar muito mais interessante. Então eu espero você na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.